Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Espero que você esteja bem e seus familiares. Gostaríamos de hoje tratar com vocês o seguinte tema de Sociologia: a ideia do indivíduo e a sociedade. E assim procurar entender quando que a partir de certo momento no Ocidente, nesse momento histórico, a gente começa a valorizar a ideia do indivíduo, da individualidade. Porque até então, o que nós temos sempre é a prevalência do coletivo em relação à individualidade. Mas vai chegar a partir de um momento da história, no Ocidente, que nós vamos começar a entender que dentro da sociedade existe o indivíduo. E o indivíduo forma a sociedade e a sociedade vai também formar esse indivíduo. Vamos partir de dois pontos históricos: a Reforma Protestante, do início do século XVI, e a Revolução Industrial, do meados do século XVIII. Então vamos ao nosso primeiro ponto, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é uma reforma que se deu a partir de Martinho Lutero em 1507. E o que Martinho Lutero começou a perceber é o seguinte, que antes dele divulgar as ideias dele, as ideias que prevaleciam desde o século V até final do século XIV era a seguinte: a pessoa, quando ela queria se relacionar com Deus, ela tinha que ir até a igreja, que é o coletivo, e o coletivo se comunicava com Deus. E isso dava a ideia do quê? Essa ideia teológica nos trazia o princípio seguinte, de que o coletivo era superior ao indivíduo, ou o indivíduo tinha que submeter aos princípios do coletivo, ok? Martinho Lutero, em 1507, novamente, ele muda essa relação, essa ideia teológica. E o que ele sugere, então? E começa, com certeza, a valorizar a ideia do indivíduo. Veja bem, Martinho Lutero parte do princípio que é o seguinte: a relação com a pessoa e Deus não precisa da mediação do coletivo. Ele tira desse meio, dessa mediação, essa ideia do ou da igreja. E para ele agora, a pessoa diretamente se relaciona com o indivíduo e Deus se relaciona diretamente com o indivíduo, a pessoa. Dá de perceber que essa ideia, que é a ideia de Martinho Lutero, anterior àquela que apresentamos, ela favorece o fortalecimento do indivíduo. Porque agora eu posso diretamente com Deus e Deus pode diretamente comigo. A ideia anterior dizia o seguinte, que eu tenho que me submeter ao coletivo da igreja e o coletivo da igreja vai até Deus. E Deus submete ao coletivo da igreja e a igreja leva até a pessoa. Aqui Martinho Lutero inverte completamente a questão e a Reforma Protestante, então, é um dos pontos principais para a gente entender essa ideia da valorização do indivíduo. Vamos agora para o outro nosso lado aqui do quadro, onde nós vamos tratar da importância da Revolução Industrial na meados do século XVIII, que ajuda a favorecer o indivíduo. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, que você já estudou em história. Revolução Industrial é a produção em larga escala de produtos. O que significa isso? Eu não vou fabricar um sapato, não vou fabricar uma blusa, não vou fabricar um tecido doméstico. Eu vou fabricar agora daqui para frente de modo industrial, em grande quantidade. E se você tem a grande quantidade, você tem que fazer que essa grande quantidade chegue às pessoas, ao indivíduo. Cada um deve ter o desejo de ter determinada coisa para que possamos assim também ter de modo particular a ideia do capitalismo, ou do capital produtivo sendo fomentado. Por isso que o capital produtivo da Revolução Industrial vai dizer o seguinte: é necessário criar nas pessoas uma necessidade, criar um desejo e valorizar aquilo que é privado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: necessidade. É necessário que eu sinta a necessidade de ter alguma coisa. E quando eu digo que eu tenho necessidade, eu não estou me submetendo ao coletivo. Eu tenho agora a necessidade. Eu tenho o desejo, eu quero ter
aquilo, não é nós queremos ter, tá vendo? Só de novo aparece a ideia do coletivo. E a valorização do privado. O que é a valorização do privado? É pensar no seguinte, aquilo ou as coisas não são mais nossas, as coisas são minhas, eu tenho determinada coisa. Então a Revolução Industrial, assim como a Reforma Protestante, vão dar a dinâmica para que durante todo esse período no Ocidente a gente busque a ideia do indivíduo. E essa ideia do indivíduo, então, é ponto de questionamento, ponto de estudo da sociologia. Porque a sociologia vai nos ensinar, vai nos procurar fazer entender quem influencia quem. Esse indivíduo que surge a partir do século XVI, ele influencia a sociedade ou a sociedade que influencia o indivíduo? Ok, pessoal? Espero que essa explicação tenha ajudado. Vai seguir aí, após esse vídeo, conteúdos em PDF para que vocês continuem seu estudo e logo depois um questionário para vocês responderem. Obrigado, até mais!